Erika, Riquette e os camponeses admiravam, desde a entrada ao interior de Falcônia, boquiabertos. Era ainda maior do que parecia. O antigo palácio seria capaz de passar inteiro por aquele portão. Apesar de já estarem no interior de Falcônia, o caminho a percorrer ainda era longo, e as carroças seguiam sendo escoltadas pelos cavaleiros. Olha só esse lugar. Tem gente pra todo lado. Nunca vi tamanha multidão. Parece até que todas as pessoas do reino estão reunidas aqui. Isso nem se compara à velha Windham. É como se a lendária capital tivesse ressurgido do subsolo. Talvez você esteja certo neste sentido. Uma cavalaria de soldados Kushans passava pela mesma estrada, seguindo o caminho contrário. O choque inicial dos camponeses é natural. Aqueles são Kushans. Sir Laven. Fico feliz pelo seu regresso. Olá, meu caro Jareth. Está de saída para alguma missão? Sim. A sacerdotisa profetizou que um bando de trolls atacará os refugiados perto do passo ao leste. Estamos a caminho do resgate. Nós, Kushans, temos uma dívida enorme e impagável com o povo deste reino. Portanto, estamos prontos para dedicar nossas vidas à sua proteção. Com sua licença. Não creio. Os ferozes Kushans. Nunca tinha visto um deles. Os humanos não lutam mais entre si, porque o inimigo agora é outro. Exatamente. A fila de camponeses chegou a uma casa de refugiados, onde irão se registrar e depois serão encaminhados para uma hospedagem provisória. A morada definitiva será nas áreas residenciais de cada guilda, e isso vai depender das habilidades e preferências de cada um. Antes de ir embora, Laven chama Riquette para conversarem a sós, em uma sala. Lá, ele lhe entrega 2 pergaminhos. Esta é uma recomendação para a guilda de ferreiros e para o exército. O que você fez lá fora foi incrível. Obrigado. E esta é uma autorização para entrar no castelo, com o meu encaminhamento para uma audiência com o Falcão. Deixarei avisado. Dirija-se ao castelo amanhã à tarde. Imaginei que gostaria de falar com Sir Griffith. Sim, quero. Com certeza. Mas o que eu direi ao encontrá-lo? Já sem a escolta, Erika, Riquette e os demais camponeses chegavam à hospedaria. Depois de uma desgastante viagem sem parada, seguida de uma fila enorme, eles comemoravam que finalmente teriam um merecido repouso. Porém, batendo palmas, uma mulher chegou pouco depois, dizendo que ainda era cedo para descansar. Sei que a viagem deve ter sido dureza e que querem relaxar, mas vão ter que aguentar mais um pouquinho, até que estejam devidamente instalados. Se tratava de Luca, acompanhada de suas protegidas, Foke, Lucy e Pepe. Enquanto Luca orienta e separa os grupos, Pepe chama aqueles que conduziam cavalos para o estábulo. Estábulo? Essa não, disse Luca, mas já era tarde para a impedir. Chegando lá, Pepe fala com um velhinho de capuz, que cuidava do estábulo. Vovô, tem gente nova no pedaço. Pode cuidar deles por mim? Claro. É, broxa. Deixa os animais comigo. O velho era aquele que antes fora o braço direito de Ganishka, Deva. Fazendo um gesto com os dedos, ele faz os cavalos entrarem no estábulo sozinhos. O vovô sabe falar com os animais. De repente, todos escutam um barulho vindo do outro estábulo. O que foi isso? Erika perguntou. Luca então apareceu e respondeu que era um monstro. E diz para não se aproximarem de lá, pois aquele monstro devora gente. Menos o vovô. Já falei que essas pessoas não são sua comida. Fica quieto, já trago carne. Luca diz para eles deixarem isso para lá. Depois de comerem, me encontrem no portão. Vou levar vocês para um lugar especial. O tal lugar especial era uma imensa casa de banho. Erika foi se banhar junto de Luca e Pepe. Me digam, de onde vocês vieram? Luca pergunta a Erika. E ela respondeu. A gente tinha uma casa de ferragens nas montanhas de mineração.
perto da fronteira, mas a região começou a ficar cheia de trolls. Aí nos mudamos para uma cidadezinha próxima, só por precaução. Só que ela foi atacada por ogros, por isso fugimos pra cá. Ouvimos dizer que na capital tinha um herói chamado Falcão, que protegia as pessoas contra os demônios. Quase ninguém na cidade acreditava, até que um dia todas as crianças de lá sonharam com um falcão brilhante, voando em direção à capital. Então todos resolveram sair de lá e vir pra cá. Você também sonhou? Sim, foi um sonho tão esquisito. Era como se o falcão estivesse me guiando. E quando acordei, me lembrava de tudo. Luca afirma que todos os refugiados que vieram para a cidade passaram por algo parecido. Foram guiados pelo Falcão de Luz, enfrentando um árduo caminho até chegarem ali. Pepe acrescenta: a gente passou por muito mais coisa do que isso. Perdemos tudo durante a Guerra dos 100 Anos. Passamos fome, catástrofes. Fugimos dos Kushans e dos demônios e depois de uma longa jornada, chegamos nesta enorme banheira de água quente. Luca completa, ressaltando a ironia dos acontecimentos. Colocando a criança entre seus seios, Luca diz que hoje ela poderá dormir e descansar tranquila, pois não há demônios na capital, tirando aquele do quintal. Mais tarde, a garota dormiu como há tempos não dormia, em paz. Rickert lhe arrumou o cobertor para protegê-la do frio. Depois foi até a janela e encarou aquele imenso caminho até o palácio. No dia seguinte, ele sozinho percorreu aquele aparente interminável caminho. Devia ter vindo a cavalo. Nada contra querer uma fortaleza, mas tudo tem limite. Finalmente chegou ao primeiro portão da fortaleza, e agora enfrentava uma fila. Quando chegou sua vez, apresentou um dos pergaminhos a um soldado, que o disse para aguardar. Enquanto esperava e admirava a arquitetura daquele castelo, Rickert refletia. Falcônia, o castelo do Falcão na cidade do Falcão. Parece até que foi feito por Griffith. Quer dizer que aquele castelo de Winda, onde vivi com o bando do Falcão, não existe mais. Você é Rickert? Disse o cavaleiro encarregado da guarda de Falcônia, que chegou ali para acompanhá-lo. Owen. General Owen? Não precisava do próprio general vindo me buscar. Nada de formalidades. Eu fiz questão de prestar meus cumprimentos a um dos comandantes do bando do Falcão. Um herói salvador da nossa pátria. Herói não. Só fui comandante porque era um dos membros mais antigos do bando. Lá dentro eu era um ninguém. Ah, então quer dizer que conhece o Falcão há bastante tempo? Ah, sim. Desde a época em que éramos praticamente um bando de ladrões de estrada. Adoraria ouvir as histórias dessa época. Mas agora o Falcão está em um cerimonial. Peço que aguarde até o término. Cerimonial? Sim. Veja. Se tratava de uma cerimônia fúnebre, em homenagem àqueles que perderam a vida no trajeto até a capital e aos soldados mortos em combate. A cerimônia contava com as orações do Papa, com a presença real de Charlotte e, mais importante, com a presença do próprio Falcão. Griffith! Silêncio. Eu entendo, mas espere. Ah, foi sem querer. Perdão. Observe. Griffith projetava os espíritos dos mortos homenageados para que tenham um último encontro com seus entes queridos. Chocado, Rickert pergunta o que era aquilo. É o outro lado da morte, respondeu Locus, que acabou de chegar. O que você está presenciando agora é um passo além do fim desta vida. Esse é o Sir Locus. Dá pra perceber que esse cavaleiro não é humano. Mais do que o mundo demoníaco invadindo o domínio humano, mais do que as pessoas sendo expulsas de suas terras, isto que vem diante de seus olhos é muito mais importante e decisivo. Conhece o termo direito divino dos reis? Não. O trono do rei é concedido pela vontade divina e não pode ser questionado por ninguém.
O legítimo rei se liga à terra por meio de seu elevado nível espiritual e conduz sua nação à prosperidade. É uma premissa muito conhecida nas lendas e mitologias. E de fato, muitas casas reais alegam esse direito. Porém, mesmo uma centena de histórias ou uma equação matemática perdem sua razão diante desta cena. Quanta imponência! É como se fosse uma pintura sagrada. Isto ainda vai demorar. Se não se importa, Sir Owen, gostaria de ter a atenção de seu convidado. Tenho um assunto particular a tratar com esse ex-membro do bando do Falcão. Ah, então você sabia? Por mim tudo bem, mas... General Owen! O que houve? Oh, intruso, senhor. Achamos guardas inconscientes. Aqui no castelo? Sinto muito, Rickert. Preciso resolver isso. Sir Locus, cuide dele, por favor. Venha. Você que já foi uma das penas das asas do Falcão. Tem o dever de saber sobre o Falcão de Luz. Rickert então acompanhou Locus e a cavalos seguiram por uma ponte que os levava a uma grande redoma negra. O caminho era escuro e envolto em um denso nevoeiro. O que é aquilo? É um lugar do qual os guardas comuns não se aproximam por puro medo. O Pandemônio, a guarda pessoal do Falcão da Luz, o ninho dos soldados demoníacos. Aqueles... Vejo que sabe do que estou falando. Seu nome é Rickert, né? Me diga, por que quis uma audiência com o Falcão? Hã? Por nada? Só para retomar os laços antigos? Na esperança de que ele interceda por um bom cargo na capital? Ambas as coisas ou para indagar o que aconteceu de verdade sob a escuridão daquele sol negro, no dia do eclipse? Por que acha isso? Eu só deduzi. Um antigo membro do bando do Falcão ressurge intacto, sem sequer o cheiro do estigma. Significa que, de alguma forma, conseguiu escapar do eclipse. Mas é certo que algo aconteceu naquele dia, e de fato seus companheiros sumiram. Nada mais natural do que querer interrogá-lo. Eu já sei o que houve. Naquele dia, naquela colina, pela boca do Guts. Ah, é? Então por quê? Quer ouvir do Falcão a resposta que já sabe? Tem esperança de extrair algum tipo de arrependimento dele? Mas esses seus olhos não parecem guardar ódio. Por que será? Porque você não é capaz de odiar o Griffith. Há um grande abismo entre saber e sentir, entre questionar ou não. Decida-se depois de vê-las. As presas e as garras do Falcão da Luz. Já falei pra não vir aqui, suas pestes. Disse Deva para Erika e as outras crianças que tentavam ver o monstro do estábulo. As crianças começaram a correr, mas de repente o velhote caiu de joelhos. Ai, este joelho estragado. Saudades de quando eu só flutuava. Então Erika voltou até ele. Você tá bem, vovô barbudo? Você não chegou aqui ontem? Sou a Erika. Não perguntei. Quer invadir o estábulo enquanto eu tô imobilizado, é? Opa, boa ideia. Ah, mas não vai mesmo. Olhe nos meus olhos. Deva então toca seu cajado na testa da menina, a enfeitiçando e a fazendo trabalhar. Vamos, trabalhe, trabalhe. Erika não entendeu como aquilo estava acontecendo, mas apesar de tudo, achou engraçado. Depois de um longo dia de trabalho, ela havia terminado. Bom trabalho. Aprendeu a lição, mocinha? Nunca mais se aproxime daquele estábulo, entendeu? Não prometo, porque isso foi muito divertido. Garotinha teimosa. Depois de trabalhar tanto, as outras crianças desistiram na primeira vez. É que eu sou filha de ferreiro. Trabalho braçal não me assusta. Ótimo. Melhor pra mim. Arranjei uma ajudante. Ah, já sei. Espera um pouquinho. Erika foi até a carroça e pegou uma das próteses de perna. Então, correu de volta pro estábulo. Luca a viu e ficou curiosa. Erika prendeu a prótese na perna direita do velho e o disse para levantar. Nada mal. Gostei. Erika então sorriu. Luca chegou no estábulo logo depois e pediu esclarecimentos ao velho. Se não estava bom das pernas, era só dizer. Não te daria trabalho pesado. Dispenso. É só uma artrite boba. Coisa de velho. Que milagre, se dando bem com os outros. Você não é disso, vovô. Essa menina que é enxerida. Que mecanismo caprichado, hein? É seu, Erika?
Foi o Rickert que fez. O Rickert consegue fabricar qualquer coisa. Balas que explodem na cara do inimigo, arcos que atiram flechas sem parar e muito mais. Foi graças a essas invenções que a gente conseguiu chegar até aqui. Quando meu pai começou a ficar debilitado, Rickert fez essa perna mecânica pra ele. E cadê seu pai? Morreu faz tempo, mas ele também era um grande ferreiro. Uma vez fabricou uma espada enorme, muito maior que as que tem por aí. Maior até que uma pessoa. Uma espada maior que uma pessoa? Quem conseguiria manejar uma coisa dessas? Seria completamente inútil. Ué, dá sim. Acho que dá. Pensando bem, pode ser. Eu já vi, tá? Enquanto isso, Rickert se deparava com uma espécie de coliseu, onde um apóstolo enfrentava um outro, e na plateia muitos outros apóstolos, agitados, se divertindo com um jogo de sangue. Esses são os soldados demoníacos. Eles têm uma natureza, digamos, combativa. Trazem os demônios capturados para dentro do castelo e os usam para treinar. Mas isso é só uma desculpa. Creio que todos só estão famintos por sangue e matança. Isso está parecendo a visão do inferno. E esse é o exército sobrenatural que serve o Falcão da Luz, como suas presas e garras. Quer dizer que foi em troca desses monstros que o Griffith fez aquilo com o bando do Falcão? Pessoas, você quer dizer. Todos eles eram pessoas. Reencarnaram nessa forma corrompida após serem expostos a uma obsessão assombrosa, regida pelas leis da causa e efeito. São chamados de apóstolos. Sem a liderança do Falcão da Luz, eles seriam apenas presenças refutadas no mundo humano, que só sabem se alimentar de seus desejos. Seriam feras odiadas, temidas e amaldiçoadas. O Falcão da Luz veio para uni-los, tornando-os espadas. Ele os fez caminhar ao lado dos humanos, transformou-os em feras guardiãs deste mundo. Ele concedeu um lugar até para nós, os não-humanos. No jardim do castelo, Griffith, Pontiff, Charlotte e Sonia estavam reunidos em uma mesa, desfrutando de um delicioso e relaxante chá de ervas. Graças a esse jardim, onde tudo que Charlotte planta floresce, eles podem provar várias ervas. A princesa mesmo não se cansa de pedir novos exemplares de outros países para plantar e encher esse lugar de flores. Camomila, gengibre, manjerona e hibismo. De fato é relaxante. Sonia diz que fede a mato, o que deixa Mil com cara de bunda. Ele estava ali como um guarda. Continua seguindo Sonia como uma sombra. O Papa já pedia mais uma rodada de chá e Charlotte o diz para não exagerar, por conta da sua saúde. Sim, mas este velho saco de ossos não teme mais a morte. Sinto até ansiedade se quer saber. Graças ao Falcão e à nossa pequena sacerdotisa, que nos mostraram a verdade. Só que ainda não deixarei esta vida. Não, pois ainda tenho a missão de colocar a coroa sobre a cabeça do Falcão da Luz. Ou melhor, está escrito o que farei. Então está tudo bem. E antes disso, ainda tenho mais uma cerimônia. O casamento de vocês dois. Sonia interrompe a conversa, dizendo que o bolo tá muito melado, o que faz Mil entrar em colapso. O sujeito ali atrás quer provar, coloca aqui pra ele. Sonia diz para Charlotte, se referindo a Mil. Não me usa como desculpas. Não disfarça não. Aqui ó, te dou metade. Abre a boquinha. Eu tô trabalhando, fazendo a sua segurança. De repente um soldado chama pelo Falcão, dizendo que Locus trouxe seu convidado. Rickert acabava de entrar no jardim e assistia Griffith com um olhar pesado, carregado de tristeza. Griffith levanta e vai até ele. O que eu vou dizer? Depois de ver os olhos suplicantes de toda aquela multidão reunida, depois de ver a prosperidade desse lugar, que achei que nunca mais veria de novo, depois de ver todo aquele feito, que mais parecia uma cena divina e ao mesmo tempo diabólica, o que eu, na minha insignificância, Griffith,
Chegou até o rapaz e, após um breve silêncio, perguntou: Ainda insiste em ter o mesmo sonho? Já conseguiu sua resposta para aquela colina de espadas, Rickert? Rickert estapeou o rosto de Griffith. O que choca todos ali presentes. Locus estava para intervir, mas o falcão faz um sinal com a mão, o mandando ficar onde estava. Eu me arrependi muito de não ter ido com o pessoal até Windham para te salvar. Me senti culpado por não ter trilhado o mesmo destino que todo mundo, por não conseguir agir como Guts, com indignação, pronto para carregar o fardo. Só o que eu fiz foi olhar ele indo embora. Ainda assim, quem fez aquela colina de espadas, quem fincou a lápide de cada um deles ali, fui eu. Nunca notou? O brasão do novo bando do Falcão tem a asa um pouco diferente da de antes. Tem razão. Eu sou Rickert, membro do bando do Falcão, liderado por Griffith, o Falcão Branco. O meu comandante não é o Falcão da Luz. Adeus. Rickert ia embora, seguindo o mesmo interminável caminho que pegou para chegar no castelo. E do alto do castelo, Griffith o via, mas logo dá de ombros. Pelo visto, acabei de ser rejeitado, ele diz, com um leve sorriso no rosto. Em um andar acima, Locus se mostrava furioso pelo ocorrido. E acima das asas do castelo, Silat estava à espreita. Rickert havia chegado à hospedaria e terminava a manutenção da carroça que usaram para chegar na capital. Logo depois, um rapaz que Foucault disse tratar de um membro da guarda jovem da cidade aparece ali, perguntando a Rickert se o produto que ele solicitou estava pronto. Rickert diz que sim e faz os preparativos para demonstrar. Então é assim? Isso aí ficou abandonado por muito tempo no depósito da cidade apodrecendo, porque ninguém sabia do que se tratava. Refiz o mecanismo com as peças que consegui por aqui. É uma máquina interessante. O produto se tratava de uma bomba de água com uma mangueira. Posso aprimorá-la para jogar mais água. Fabricando mais delas e as colocando em pontos estratégicos, servirão bem contra incêndio. Vou agora mesmo solicitar autorização para isso. Viremos buscar a máquina amanhã, tá? O que mais me impressiona nesta cidade não é só a arquitetura que é grandiosa. Ela possui infraestrutura de água e esgoto. Os caminhos são divididos em rua e calçada. O trânsito flui. E ainda tem artefatos deste nível. Sem contar no banheiro, que é gigante. E tem descarga de água nos banheiros. Se esta é mesmo a cidade da lenda, deve ter sido uma civilização com um conhecimento tecnológico mais avançado que o de todos os reinos. Luca diz que, sendo tão talentoso, Rickert logo vai conseguir um emprego. Afinal, um mestre artesão é um ofício muito valorizado na capital. É quando Rickert diz que, agora, não pode mais ficar por muito tempo. E explica o motivo. Deu um tapa na cara do Sir Griffith. Por que fez isso? Perguntam as garotas. Rickert hesita em falar, e elas decidem não insistir. Luca então diz: Vocês são homens. E se foram companheiros de bando que lutaram na mesma frente, não é uma briga ou duas que vai fazer diferença. Isso é natural. Sim, nós lutamos juntos. E justamente por isso, se esta cidade foi construída como resultado da morte dos meus amigos, não importa que ela seja o maior de todos os sonhos, não ficarei aqui. Luca pergunta se ele pretende levar Erika junto, para esse mundo lotado de demônios. Antes que Rickert falasse qualquer coisa, Erika diz que vai aonde ele for, pois ele é sua família. Tá, faz parte, Luca diz. A vida é assim mesmo. Manter as coisas ou ir largando pelo caminho. Deixar as pessoas por perto ou se afastar delas. Sinceramente, seja qual for a escolha, arrependimento e saudade vão sempre te perseguir. O que não podemos fazer é ficar criando desculpas depois para as nossas próprias decisões. Ai, Luca, como você é determinada. Vocês acham? Não está arrependida de ter deixado Jerome para trás? A esposa dele era muito inocente. Eu ficaria sem graça de continuar enganando a tonta. No fundo, você não foi feita para ser mulher da vida. Nesse momento, Lucy pergunta se elas vão ficar jogando conversa fora enquanto ela trabalha sozinha. Elas então vão ajudar, e Erika vai também. Como é bom ser jovem, diz o velho Kuchan.
Mais tarde, enquanto caminhava pela cidade e observava todos os esforços dos trabalhadores, Rickert refletiu. Que produção! E parecem motivados, cada um levando a sério sua função. Devem sentir orgulho e satisfação de servir a este lugar. E provavelmente isso vale para todos. Esta é Falcônia, a cidade do Griffith. Manter as coisas ou ir largando pelo caminho, deixar pessoas por perto ou se afastar delas. Sinceramente, seja qual for a escolha, arrependimento e saudade vão sempre te perseguir. Pois é, porque agora eu tenho uma família. Que pena ouvir isso, diz alguém. Rickert olha para trás e nota aquela sombra, Rakshas, acima de uma estátua sem rosto. Um vulto. Se separar da família é muito triste, mas não precisa se preocupar. Mesmo sem você, sua família viverá aqui, sob a proteção do Falcão, sem passar por nenhuma necessidade. Portanto, morra em paz. O apóstolo estava para matar Rickert, mas antes que lhe furasse a garganta, 2 argolas cortantes são jogadas em sua direção. Rakshas desviou e saltou para trás. Então uma coluna arremessada lhe pega na queda. Foi por ordem do Falcão? Ou coisa daquele cavaleiro chamado Locos? Seja como for, isso prova que o menino é conhecedor de algum segredo do Falcão. Silat e seus homens surgiram. O Bakiraka diz para Rickert responder suas perguntas como agradecimento por tê-lo salvado. Mas antes que pudesse perguntar, ele nota que Rakshas seguia vivo, debaixo dos destroços daquela coluna. Silat lançou suas argolas novamente, mas o apóstolo as parou em suas facas. Então as lançou contra Rickert. Os 2 Bakirakas robustos protegeram o rapaz, parando as argolas com as mãos. Tapasa, taxas apesar do tamanho. Rakshas então vai até eles por baixo, agarra seus pés e os leva ao chão. Caídos, os Bakirakas seguram os membros esticados do monstro para evitar que ele se movesse. É quando Silat ataca com a espada de 3 pontas. Ele acerta a cabeça de Rakshas. Ao menos foi o que pensou, pois aquela era apenas a máscara. O apóstolo foi para baixo de seu sobretudo, emergindo nas costas de Silat. O monstro o golpeia e Silat logo pega a distância. O que os 2 Tapasa estavam segurando agora eram apenas partes do tecido daquele grande sobretudo negro, que logo é cortado. Alteza, está ferido? Não, tenho aquilo protegendo meu tronco. Minha máscara. Essa era a minha preferida. Que triste. Perdi a vontade. Vou embora. Voltarei com outra máscara. Me aguardem. Hoje à noite, quando a lua estiver alta, virei de novo. O monstro então foi embora. Rakshas, criatura bizarra. Por mais que haja entidades demoníacas, ele continua sendo pária de nosso clã. Me dá arrepios. Agora vamos voltar ao assunto. Só agora Rickert percebeu que já havia visto esse Kushan. Naquela vez, quando invadiu o acampamento dos Falcões, quando eram foragidos. Que foi? Se preferir, posso usar meios mais hostis para interrogá-lo. Por favor. Resolveu falar? Quanto a falar, não me importo. Mas agora não. Ele vai voltar hoje à noite. De fato. Também imagino que queiram ouvir com calma o que eu sei sobre o Griffith. Então tenho uma proposta a fazer. Mais tarde, Rickert retornou à pousada. Erika vai correndo até ele, mas quando percebe aqueles 3 encapuzados, toma um susto. Rickert, atrás de você! São orques! Ela tá falando de você? Não, é da sua cara. Lucas chega logo depois para saber que gritaria é essa. Alguém chama os guardas! Tem orques na cidade! Depois de tudo esclarecido, ela os chama para entrar pelos fundos, para não chamar atenção. Deva estava varrendo por ali e viu a cena. Silat disse para os grandalhões se esconderem no estábulo, pois eles chamam muita atenção. Os demais se reúnem em um cômodo, e Deva fica ali perto, escondido. Rickert diz a Luca que esses caras são mercenários que ele contratou para servi-lo como guarda-costas, pois ele pretende deixar Falcônia esta noite. Ele explica para as garotas que foi atacado por um assassino e que ele não era humano, portanto deve pertencer ao exército demoníaco.
As garotas dizem para Rickert pedir desculpas ao Griffith, mas o rapaz desconfia que ele nem sabe do ocorrido, pois o Griffith que ele conhecia não faria uma coisa dessas. E quanto ao Griffith de agora? Pensando bem, o de antes também era perfeccionista, frio e racional. Podia muito bem esconder um lado sombrio, só não demonstrava isso para nós. Caso contrário, quem seria capaz de fazer aquilo? Mas mesmo assim... Seja como for, Rakshas, aquele soldado demoníaco voltará. Percebi que ele possui uma obsessão muito forte. Luca pergunta se eles têm para onde ir, pois não acha que exista algum lugar seguro fora da capital. Silat então diz: sim. Desde muito antes dos Kushans avançarem por este território, nós, os Bakiraka, já havíamos fundado uma vila em um local secreto. Uma fortaleza praticamente inexpugnável. Vivemos lá por séculos, oferecendo nossos serviços como assassinos. Todos os que moram na vila são guerreiros treinados em técnicas letais, que continuam se aprimorando todos os dias. Não há demônio capaz de se aproximar. Com a decadência do imperador que nos contratava, estávamos em dúvida se passaríamos a servir ao Falcão, como outros Kushans. Mas chegamos à conclusão de que estamos fartos de servir alguém não humano. Portanto, voltaríamos para casa de qualquer maneira. Em outros tempos, não seria permitida a entrada de pessoas que não fossem do clã. Considere-se um sujeito de sorte. Luca então manda as demais prepararem as providências para a viagem. Depois, pergunta a Rickert o que ele fará com Erika, afirmando que se ele decidir deixá-la, promete que cuidará dela com carinho. Não, a Erika vem comigo. Não sei se é correto ou não, mas ela é a minha família. Entendo. Melhor assim. As pessoas ficam mais cuidadosas quando tem algo para proteger. São sujeitos como você que têm mais chance de sobreviver. Vê se protege os dois direitinho, viu? Moço Kushan. Que foi? Lembrei de um amigo que partiu pelo mesmo motivo que eu. E levou alguém com ele. Mas é um guerreiro muito forte. Sobrevive a qualquer coisa. Eu tenho certeza de que ele está em algum lugar debaixo deste céu. Vivo. Tarde da noite, sob a lua cheia, Rakshas estava à espreita. Ele encontra Rickert caminhando naquela rua vazia. Rakshas aterrissa e se aproxima do alvo. O que ele não percebia era que estava sendo atraído para uma armadilha. Algumas bombinhas estouram ali e a luz bloqueia a visão do assassino por um momento. É quando Rickert vai até sua metralhadora de flechas e dispara uma enxurrada contra o monstro. Nesse instante, Luca manda todas as garotas se afastarem das janelas, pois se alguém do exército demoníaco as reconhecerem, serão mortas ou presas por traição. Rakshas havia sido perfurado, ou melhor, sua máscara e sobretudo foram acertados. Seu corpo estava novamente ali embaixo. Eu avisei. Nada garante que a cabeça está no lugar que você supõe. Tinha acabado de trocar. E já arranhou. Hoje não é o meu dia. Rakshas pega uma das flechas que acertou sua máscara e arremessa contra o rapaz, o perfurando entre o peito e o ombro. Estou surpreso. Não fugiu e ficou para me enfrentar. Até que é corajoso. Eu já fui perseguido por criaturas da sua laia. Sei muito bem que não dá para escapar de vocês tão fácil. Tem razão. Apóstolos são bastante obsessivos, principalmente pelo Falcão. Todos se sentem atraídos por ele. Inclusive eu. E é por isso mesmo que um dia vou matá-lo. Com as minhas próprias mãos. De repente, o que parece ser um chicote é disparado contra Rakshas. Ele consegue se esquivar e a investida corta o chão e parte de seu sobretudo. Urumi. As lâminas flexíveis do relâmpago. O autor do ataque foi Silat. Você mata por prazer. Talvez você esteja predestinado a isso. Mas para um Bakiraka,
É um erro fatal. Assassinos controlam a morte, não devem brincar com ela. Vou estraçalhar junto deste trapo velho. Silate balançou as lâminas flexíveis sem parar. O sobretudo do apóstolo era retalhado, enquanto seu corpo mais uma vez deitou no chão. Mas Silate percebeu. E com uma pequena lâmina entre os dedos do pé direito, ele chutou, mirando a cara do monstro. Rakshas foi acertado na bochecha. Silate preparava o golpe final, mas Rakshas recoloca sua máscara e diz que as lâminas do Bakiraka não tinham mais fio. É como se elas tivessem sido corroídas pelo seu manto. Então, o monstro avançou. Silate sacou 2 espadas de 3 pontas e se defendeu das facas de Rakshas. Eles trocam golpes com suas lâminas. Silate então chuta novamente com a pequena faca e, ao mesmo tempo, Rakshas fazia a mesma coisa. Ambos saltaram para trás para se esquivarem. Pelo visto, o filho do chefe do clã, que era só um poço de orgulho, acabou evoluindo. Não dá para subestimá-lo. Não posso negar. De fato, era um arrogante. Entretanto, foi no campo de batalha que conheci um homem que me arrancou toda a arrogância, quebrando meu nariz empinado. Desde então, vivo para me aprimorar. Convenientemente, o mundo se tornou um local propício para esse tipo de treinamento rigoroso. Esse homem que ele mencionou, será que tá falando do Guts? Rickert percebe que os fogos estavam se apagando. Bom, os fogos estão no fim. Rakshas voltando às trevas. Quando o fogo se extinguir, sua vida também terá o mesmo fim. O fogo então se apagou. Rakshas usou as sombras para se locomover, como se fosse também uma sombra. Sua risada ecoava na escuridão. Mas de repente, uma luz se aproxima. Demoraram. Perdoe-nos, príncipe. Está tudo pronto. Eram os tapazas, que trouxeram uma tocha e a bomba de água. Mas não era a água que tinha lá. Eles colocam a tocha na frente da boca da mangueira e assim lançam um jato de fogo contra o apóstolo. Deu certo. Encheu a bomba de água com combustível e ateou fogo. Genial. As garotas seguiam assistindo. Erika fica preocupada e começa a correr na direção da batalha. Não olhem. Não iluminem, Rakshas. Dizia o demônio. A luz faz com que... Ele começa a se erguer. Parecia ter dobrado de tamanho. Ele é um soldado demoníaco. É a verdadeira forma dele? Seu manto forma um braço pontiagudo. Ele atravessa o teto de uma estrada, pega um cavalo, o parte ao meio, para lhe banhar com seu sangue e apagar o fogo. Os tapazas se preparavam para lançar mais uma rajada de fogo, mas Rakshas lança metade do cavalo contra a bomba de água. Todavia, parte de seu manto ainda queimava. Nesse momento, Erika chega ali, chamando por Rickert. Luca corria na direção da menina. Rakshas percebeu e pegou a garota, na intenção de fazer com ela a mesma coisa que fez com o cavalo. Rickert então grita pelo nome da menina. Fogo. Não apaga. Ainda queima. Preciso apagar. Rakshas estava prestes a rasgar a garota. Silate lança suas argolas para impedi-lo, mas o apóstolo se livra delas facilmente. Agora ele voltou as lâminas para o estômago da menina. Não faça isso, gritou Rickert. De repente, uma cobra apareceu no braço de Rakshas. O apóstolo ficou confuso. Mais e mais cobras surgiram. Elas haviam lhe coberto os braços. De onde elas vieram? Oh não. Sinto dormência. Ele acabou largando Erika, que caiu nos braços do velho Eva, que estava flutuando. A cena deixa todos confusos. Mas aquele é o vovô? Diz Luca. Agora estamos quites, garota. Vovô barbudo? Vovô, o que é isso? Luca perguntou. Esconda-se. Não venha pra cá, senão vai acabar morrendo. Ouçam, Bakirakas. Tenho uma proposta pra vocês. O que acham de me incluir na sua jornada? Sabem quem somos? Quem é você, afinal? Somos ambos remanescentes de uma batalha perdida, meu caro. E também pessoas contrárias a este novo mundo. Disse o velho, retirando seu capuz. General Daiba! Está vivo? Quem? Daiba, o comandante dos Dakas e Pichakas dos Kushans. Braço direito do Imperador Ganishka e poder das sombras dos Kushans. Um feiticeiro invocador de feras deste e do outro mundo.
Um grande feiticeiro, diga-se de passagem. Então, o que me dizem? Você é o contratante. O que me diz? Não vejo motivos para recusar. O importante agora é escapar dessa situação. E assim seja. Fazendo um sinal com os dedos, o feiticeiro invoca uma enxurrada de serpentes e ratos que estavam do celeiro. Os animais cobrem o corpo de Rakshas por inteiro, e ele se desesperava. Ele está se contorcendo de dor. Mesmo que seja uma criatura amorfa, para esses pequenos não passa de um trapo velho. Vai demorar para se livrar deles. O feiticeiro lança Erika para Riquete. Ei, vocês dois. É melhor se agacharem. É perigoso ficar de pé, porque vou chamar a nossa carona. Então, destruindo o teto do celeiro dos monstros, 3 garotas, as criaturas aladas do feiticeiro, surgem. Estavam loucas para voar depois de tanto tempo confinadas. O velho diz para todos subirem, pois enquanto estiverem com ele, as criaturas não irão devorá-los. Antes de subir, Erika vai até sua carroça e pega um objeto. As outras garotas chegaram até Luca. Ela disse que era perigoso, mas já não fazia diferença, pois toda a vizinhança havia acordado. As garotas começaram a se mover e o vovô barbudo lançou um saco de diamantes para Luca, como agradecimento pela estadia. O velho pensou que já poderia respirar, mas Rakshas os seguiam. Seu sobretudo formou várias asas e agora ele voava na direção do grupo. Devido ao peso, as criaturas aladas não conseguiam voar rápido o suficiente para escapar. Enquanto 2 levavam os rapazes, a terceira carregava o velho, Riquete, Silat e Erika. A menina então entrega a Riquete o objeto que foi buscar na carroça. Era um canhão de mão, uma verdadeira bazuca. Riquete a apoiou em seu ombro e disparou. Rakshas então foi acertado. Do alto de seu castelo, Griffith os via partir. Do navio de Roderick, Isidro e Puck avistavam terra firme adiante. O elfo confirma que aquela era sua terra natal. Isidro corre até os outros, os dizendo para se prepararem para o desembarque. De alguma forma chegamos inteiros. Só precisamos rever esse conceito de inteiros, né? Sinto o cheiro de veios de ouro. Preciso te agradecer, capitão. Com todos aqueles piratas, navios fantasmas, monstros do mar, e sem falar das sereias. A viagem não foi nem um pouco entediante. E Varela pergunta a Guts se ele não acha que alguém mais merece agradecimentos, deixando Shirk envergonhada. Tem razão, disse Guts, amassando o chapéu da bruxa. Eu não sei o que seria de nós sem você, porque a única coisa que eu sei fazer é lutar. Não sei curar feridas, nem cuidar da casca. Principalmente se estou lutando. Não conseguiria fazer nada disso sozinho. Sou muito grato, viu? O navio é ancorado e botes são levados ao mar. O grupo agora vai na direção da ilha. No caminho, Isidro pergunta por que Puck saiu de casa. Querem saber, é? Então contarei. A história que levou o heróico elfo Puck a sua jornada pelo mundo afora. Um belo dia, estava eu, lutando contra o chefe dos pássaros do mar, uma ave conhecida como o abominável albatroz, Jonas, a gaivota. Que papo é esse? O combate mortal se deu em terra, céu e mar, numa luta em que estava em jogo o orgulho de cada raça. Mas era certo que em algum momento o cansaço e a fome nos atingiria, de maneira igual. A essa altura, Jonas e eu já havíamos nos tornado mais do que inimigos. Éramos companheiros. Eu subia em suas costas e seguimos para as nossas casas. E foi nesse caminho que aconteceu a tragédia. Eu dormi e me mijei. Então Jonas me jogou do ar. Assim o jovem partiu em sua jornada pelo vasto e desconhecido oceano chamado vida. Eis o prólogo de Berserk. Fala sério, nada a ver. Os barcos chegam em terra firme. As sereias dizem que ficarão um pouco mais na enseada. A mãe de Isma entrega a ela uma concha que poderão usar para se comunicarem. Para você que viveu como uma humana, o mundo dos elfos deve estar cheio de mistérios. Tome cuidado, diz a mãe para a filha. Ela também avisa ao grupo que nesta ilha, o fluxo do tempo é diferente do mundo exterior.
Isidro ficou perdido. Então Shirk explicou. Há lendas que falam sobre crianças que se perdem no mundo dos elfos. Elas ficam encantadas e acabam passando mais tempo do que deveriam. Só quando voltam ao mundo dos humanos, percebem que haviam se passado décadas. Já ouvi falar nisso. Roderick pergunta à sereia se o tempo vai correr diferente para o pessoal que está no navio. Ela responde que não enquanto estiverem na enseada, mas ela recomenda que não fiquem muito tempo, pois permanecer nesta ilha significa cortar o elo que possuem com o mundo exterior. Farnese estava para fazer uma pergunta ao Guts, mas hesita depois de deixar a casca em segurança. O que ele pretende fazer? Ela se pergunta. O grupo então segue caminho. O senhor vai nos acompanhar, Cavaleiro da Barba Negra? Picolino perguntou. Sim, fui contratado como escolta. Respondeu Cavaleiro da Barba Negra. Quer dizer que toda a minha aventura épica arriscando a vida foi um piscar de olhos para este lugar? Não gostei. A vida é assim, meu bem, como um sonho de verão. A propósito, Puck. O que é, Manny? Não se esqueça do nosso trato, tá? Não se faça de desentendido. Disse que me ajudaria, contanto que o trono ficasse pra você. Tinha esquecido, né? Total. Não se esqueça, por favor. Se é o que o povo deseja, esse ainda vai apanhar. Tomara. De repente, eles chegam a um campo cheio de pedras, pintadas com um símbolo em espiral. Pareciam organizadas como lápides. Shirk e Varela têm uma ideia do que pode ser, mas antes que dissessem qualquer coisa, o inconsequente Isidro começa a correr para a frente. Mas de repente, voltou para o mesmo lugar. Voltei para o mesmo lugar? Mas eu juro que andei em linha reta. É uma maldição? Puck, o que é que tá acontecendo aqui? Como é que eu vou saber? Antes não tinha nada disso. Shirk então diz. Eu imagino que isso tenha sido instalado depois daquele dia, pois isto é um tipo de barreira mágica, que serve para confundir as pessoas, a fim de dissuadi-los de invadir a ilha. Este tipo de ilha, em que elfos e bruxos moram, normalmente se localiza no mundo etéreo, fora do alcance humano. Porém, desde aquele dia, os mundos acabaram se sobrepondo. Por isso, para evitar a vinda de seres humanos, os moradores daqui devem ter construído esta barreira. Não adianta tentar passar por ela, pois sempre acabará voltando para o mesmo lugar. Então como é que vai ser? Vamos desistir? Não se preocupe. Puck, que foi? Shirk amarrou uma corda em Puck, e todos seguraram a corda e andaram em fila. Como a barreira não tem efeito sobre os elfos, a bruxa acredita que isso vai funcionar. Isso é que eu chamo de fio de ouro. Olhando de fora devemos parecer ridículos, hein? Ué, o que você esperava da terra natal desse aí? Verdade, né? Eu tô achando muito divertido. De longe, um grupo de bruxos os viam. Eles acreditavam se tratar de piratas. Quando a turma passa pela barreira, os bruxos ficam surpresos, mas um deles diz que está tudo bem, pois eles vão sair correndo quando virem os espantalhos. Guts e os outros haviam chegado a uma plantação de abóbora, e lá haviam vários espantalhos. Guts sente afincada em seu estigma. Não parece ser uma plantação comum. E tá cheia de espantalhos, e é melhor não chegar perto. Como é que é? Acabei de me lembrar. Como esta plantação é mágica, quem toca nas abóboras sem permissão, leva uma lição deles. Um dos espantalhos ganha vida e persegue Isidro com sua foice. Guts então golpeia a criatura com a espada. Vê se aprende com os erros antigos. Todos os espantalhos agora caminham na direção do bando. Finalmente estamos de volta e tá quase no fim, hein? Tá liberado chorar? Estamos quase chegando no último capítulo, lembrando que tá em lançamento, sai em câmera lenta, mas sai. O atraso do vídeo foi por 2 motivos. O primeiro é porque, olha o tamanho do vídeo longo. E o segundo motivo foi porque o editor entrou em recesso depois do episódio 62. Eu libertei ele do cárcere pro cara rever a família, mas já tá preso de novo, então tá tudo bem. E agora só vai ser libertado quando a série acabar. Portanto, mande um pix para que eu possa comprar novas correntes e o lanche dele. Vamos para o nome da galera, começando com o supernome dourado. Alex Amarante da Silva, muito obrigado. Seguindo, Derek Renan Francisco, Maria Júcia Pereira Rocha, Mariana Ferreira da Silva, Caio Paz Nunes de Azevedo, Alexis Abraham Fabrício Santos de Jesus, João Vitor dos Santos Oliveira Guilés, Jonathan Araújo Moura, Júlio César Martina da Rosa, Patrick de Freitas, Rafael dos Santos Nazário, Gabriele de Souza Menezes, Murilo Ricarte de Souza Gonçalves, Gilmar Silva de Oliveira,
Wilame Barbosa de Albuquerque, José Tales da Silva, Thalisson Gomes de Paula, Sidney Oliveira, Vitor Ferreira do Rosário, Luciano Souza dos Santos, Lucas Vinícius Lima Freitas, Jonathan Malaquias Augusto, André da Cruz Nascimento, Christian Hernani de Santana Botelho, Nicolas Gundel, Kevin Siqueira de Oliveira, Luan Pereira dos Santos, Davi Franca Oliveira, Eric Lincoln Gomes Anastácio, Israel Marfori da Silva, Hélio Alves de Oliveira, Pedro Henrique de Souza Pinto, George Henrique de Araújo Santos, Yuri Natan Moreira da Silva Mariano, Andrew Cohen Nigui Camargo, Diogo Campos de Oliveira Dionato, Vinícius Rodrigues da Silva, Isaac de Assis Silva Farias, Caio Tacito Dias Rocha, Lucas Barbosa de Souza Marins, Lucas Navarro Souza, Leonel Alejandro Laboisieri, Pedro Henrique Lopes da Silva, Fábio Silva Mendes, Cauã Plebson Lima Sena, Plebson Daniel de Souza Xavier, Cauã Vitor, Cauã, né? Não tem acento, mas é Cauã Vitor Alves Tavares, Pedro Sales Figueiredo, Lucas Rabelo Politano, Daniel Costa Talevi, Lucas Cauã de Souza Ferreira, Jean Nunes da Ponte, Felipe Gabriel de Franca Costa, Gabriel Lopes da Rocha, Diego Lima de Souza, Rafael Watanabe do Prado, Thalisson Breno Silva Cunha, Tiago Capela Vieira, Caio Pixetelli Camargo, Joaquim Pereira dos Reis Neto, Vinícius Discrepante dos Santos, Juliano Santiago Silva, André Elias de Leles Vilaca, Marcos Iago Mendes Maranhão, João Paulo Moreira, Patrick Pereira dos Santos, Daniel Duarte Guimarães, Yalame dos Santos Silva Nascimento, Daniel Costa Talevi de novo, Edgar Souza Mendes de Jesus, Gilberto Aparecido Costa, Magari Ferreira da Silva, João Pedro da Silva Júnior, Pedro Henrique Ferreira, Daico Andrade Alves, Lucas Pinheiro Silva Lima, Wesley Rubens Ferreira Costa, Luiz Felipe Lima dos Santos, Vinícius dos Santos Oliveira, João Vitor dos Santos Almeida, Alfredo Barbosa, Davis Átila Lenze de Menezes, Tiago Rodrigues da Silva Socorro, Davi dos Santos de Araújo, Ítalo Vinícius Almeida de Souza, Wagner Dias de Sales Ribeiro, Andrei Vitor Lourenco, mas tá, eu acho que é Lourenço da Veiga, Eustáquio Francisco Souza, Tiago de Oliveira Dias, Pedro Zevaldir Souza, João Alexandre Brair Ratiz, Renan Feitosa Delmondes, que nome bonito, João Andrei Silveira Queiroz, Leonardo Rolim Maciel, Gabriel Vinícius de Oliveira Jonas, Gabriel Bernardo Evaristo, Luan Aurélio Gonçalves da Silva, Rafael Antônio Armond Maia, Murilo Gabriel Gomes Freitas, Ravel Alves da Silva, Emiel Cunha da Silva, Alexis Souza Eusébio, Douglas Gabriel Barros Lima, Davi Amorim Sá, Carlos Eduardo Bezerra Freire, André Luiz Figueiredo Vieira, Eric Lincoln Gomes Anastácio, Juliana Pablos Caligares, Rafael Rigo Catarinose, Cristiano de Araújo dos Reis, Matheus Henrique Fagundes Cavalheiro, o nome do cara, Cavalheiro, que bacana, Patrick Della Via, Marcelo Moreira, Felipe Oliveira, Canedo Pereira, Gabriel Henrique Luciano de Aguiar, Iago Felipe Marcelo Leite da Silva, Juliano Santiago Silva, Guilherme Augusto Beltrame, Rodrigo Caio,